Exatamente. Em relação ainda à derrota, o que a Ju falou, o jogador, claro, ele é um ser humano, ele está sentindo emoção e a torcida está vibrando, e aí ele tem que dar algo a mais. Só que dar o algo a mais, na hora de dar o algo a mais, você tem que lembrar que você não está jogando para a torcida. O resultado vai ser para a torcida. Sim. Você está jogando para a instituição, junto com seus companheiros. Então você vai tentar fazer, às vezes, uma coisa que não é treinada, que não é de hábito de você fazer, e você erra. E é isso que aconteceu naquele jogo. O jogador emocionado foi lá pra frente, não guardou posição, correu errado, aquela coisa toda. Aí Gatito virou zagueiro, entendeu? Barbosa virou atacante, aí pronto, aí deu tudo errado. Foi isso que aconteceu. Teve o pênalti no início da partida, que também influenciou muito. O Hugo, até que essa emoção parou, né? Também... então. Eu defendo, não tem jeito. Não aguentava mais o Hugo fazendo pênalti. Mas coisa do jogo, né? E falando aí já também nessa questão de sair treinador, a gente também tem essa questão de quem vai entrar além do Cuiabano, do Alan e do Jesus para segunda fase da Libertadores. A gente ainda não sabe se a gente vai ter reforços, ainda não saiu, ou se vão ser os jogadores que vão ser reintegrados, né? Que é o caso aí que eu espero que os únicos que sejam reintegrados seja o Carlos Alberto e o Sauer. Fora isso, é emprestar ou dispensar todo mundo. Eu concordo. A gente já está em um outro nível e esses atletas, eles hoje não têm espaço no Botafogo. Eu acho o Matias Segovinha de uma qualidade técnica muito grande. Essa experiência que ele teve agora na Europa, ele conseguiu conquistar a vaga titular, independente do time estar tão mal. O time entrou num time muito ruim e mesmo assim ele foi entrando, virou titular do time, se vira titular, porque tem certa qualidade. Eu acho que ele merecia, pelo menos, não estou dizendo que ele vai ser titular no Botafogo, que aconteceu até com o Bruno Lage, mas eu acho que ele tem garrafa para vender, eu acho que ele tem qualidade técnica para estar nesse elenco do Botafogo, entendeu? Eu acho ele até melhor que o Jacinho. Nos 15 últimos minutos de jogo, com o Botafogo ganhando 3-0, eu acho que dá para botar ele. Para compor elenco, eu acho que o Segovinha tem espaço sim. Eu acho que, na real, ano passado, a gente se precipitou um pouco. A gente meio que jogou um peso em cima dele. Sim. Porque quando você... Realmente, ele driblava todo mundo, ele brincava em campo. Tinha jogos, cara, contra o Palmeiras no Allianz. Ele brincou. Ele brincou em campo. Então, assim, a gente acabou pegando uma pilha quanto a isso. E aí veio música, veio tudo. E eu acho que isso pesa o jogador também. Pesa. Porque... Você saber que agora todo mundo tá esperando você driblar todo mundo, você passar por todo mundo, isso pesa o jogador. Então eu acho que no final do ano passado, no segundo turno, todo mundo caiu de rendimento, todo mundo ficou mal. Sim. Não foi só o Segovinha, foi o time todo. Então, acho que ele é muito novo, a gente acabou jogando um peso em cima dele quanto a isso, porque ele estava muito bem no primeiro turno. E aí no segundo turno, quando ele caiu de rendimento, a gente começou a crucificar um pouco ele, por ele ser muito novo e tudo mais. E assim, eu acho que isso não tira a qualidade que ele tem. Se ele tem espaço para esse time, eu não sei. Mas eu acho que eu não mandaria ele embora. Eu acho que ele tem espaço para compor elenco. Eu discordo plenamente de queda de rendimento, tanto do Segovinha como do Eduardo. Não houve queda de rendimento no Eduardo e no Segovinha. Eu não consegui ver o Eduardo e o Segovinha jogar mal ano passado. Não vi, me diz um jogo, o Eduardo, inclusive, contra o Bragantino, foi o cara, pô. Foi o cara contra o jogo do Bragantino. O Segovinha, o problema foi que naquele jogo, que aquele desgraçado colocou lá ele o de plástico, a gente perdeu o jogo. Foi. Mas foi a culpa daquela praga do Thiago Nada, cara. Tá entendendo? Mesmo. Não foi culpa do Segovinha, só que aí cai na conta. Aquele jogo caiu na conta dos caras, que legal. Caiu na conta dos caras, eu acho que o time todo caiu, sim, um pouco de rendimento. Uns mais e outros menos. Olha o que ele fez com o Vitor Sá, aquela reta final. Mas o Eduardo, pra mim, na real, ele tava pior no começo do ano do que no ano passado. Eu achei que esse ano ele tava mal, principalmente assim no Carioca, eu achei que ele tava pesado, não sei.
De lesão, né? do que ano passado. Cara, o Eduardo parece que falta motivação nele. Não é só questão física. Parece que tu olha pra ele e tu vê que falta um pouco de motivação, aquela vontade, gana, tá ligado? Então, não sei. E eu acho que, inclusive, o Eduardo, ele parecia estar com, sei lá, mais vontade jogando, né, como centroavante do que como... do que jogando no meio. Sei lá, eu comecei a gostar mais dele. Pior que é. Porque, assim, ele... Sei lá, eu acho que ele tava mais confiante jogando como centroavante do que no meio. E aí a torcida tava também começando a ficar um pouco mais feliz. Aí o Hugo quebrou ele no treino? Porque teoricamente a responsabilidade dele fica ali na frente, fazer o gol e os gols estavam saindo, né? Então, isso, de certa forma, pra ele foi muito bom também. Eu achei exatamente isso. Ele conseguiu pegar o ritmo muito rápido, dessa né? posição de falso 9. Ele tem essa Sim, qualidade. já jogou em algumas ocasiões. Na batida na bola, Sim, pra fazer sim. um pivô, pra cabecear. Não é igual o Tiquinho, né? Que é centroavante de ofício. Mas ele ajuda bastante. E acaba a gente sentindo falta dele, porque é uma qualidade que a gente tem a menos no nosso meio campo. Cara. E assim, já faz bastante tempo. E outra coisa que a imprensa não cita é que a gente todo jogo tá jogando com desfalque. Sim, porque se fosse outros clubes, cara, é superação, isso, aquele lenga-lenga de sempre. Cara, é Mas, impressionante. Enfim, a gente hoje olha pro nosso banco de reserva, a gente tem um elenco, né, qualificado, a gente às vezes não sente falta de A e de B, porque a gente tem o C e o D que suprem, né, a ausência deles, né. Eu tô muito esperançoso, cara, com essa segunda janela, né, com esses reforços que já estão, né, vindo pro Botafogo, e mais os nossos jogadores, nossos reforços internos, que são esses que estão sendo recuperados provavelmente para voltarem para Libertadores aí já contra o Palmeiras, né? Então, cara, é muito bom ter elenco. A esperança do Botafoguense tá aí, né? Jogadores que chegam não porque estavam mal nos seus clubes, pelo contrário, né? Igor Jesus e Alan, porra, jogando um bolaço, jogando demais, né, nos seus clubes lá e tudo mais. Então os caras vão chegar numa grande fase e podem dar muito pelo Botafogo. E falando em tô imaginando a provável... ali naquele meio de campo. Rapaz, esse é o que eu mais quero ver jogando no Botafogo. Eu quero ver ele jogar. A provável escalação tá com o John, Damian Soares, alta e baixa, Cuiabá. Marlon Freitas, Gregório Tietê, o Danilo não tá. Então, realmente, o Gregório. Luiz Henrique, Júnior Santos e Soares. Resta saber quem vai ser. A gente falou do Luiz Henrique, né? Que seria o cara que jogou no Fluminense e tudo mais. Mas tem o Marlon Freitas. Marlon Freitas já jogou no Fluminense também, tá? Sim, tem. Então tem. A lei do ex tá aí, ó. Purinho. Eu falei que é jogo pra ele amanhã, hein? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Teve alguém que falou exatamente isso aí. 3 volantes, né? Por que jogar com 3 volantes? Mas a gente não pode esquecer que não é jogar com 3 volantes. Nossos 3 volantes não são 3 volantes brigador de meio de campo. A gente tem uma volância ali com muita qualidade. Então, assim, jogar com o Tietê, Marlon Freitas ali no meio e mais um, que é o Gregório. O Gregório fica de marcação, o Tietê tem qualidade para sair, o Marlon pisa na área toda hora, belisca com um chute de fora da área. Então, assim, é como ter 2 camisa 10 ali alternando na função. É o que o Luiz Castro falava, né? O pessoal... por que você não tem aquela procura, não tem aquela ânsia de colocar um 10? E ele falou que ele preferia ter 3 camisas 8 no meio do que um 10, porque ele não perde a qualidade na marcação, a força na marcação que a gente precisa, por esquema que é o mais ofensivo, e a gente tem a qualidade também no meio. O Marlon Freitas tá fazendo vários lançamentos aí, tá bem pra caramba. Demais. O Gregório também voltou a jogar agora, porque muita gente criticou o Gregório no início. Porque o cara não corre, porque bababá. Eu expliquei, né? Falei 2 coisas. Primeiro, o cara jogava numa liga que era mais fraca. A Major League Soccer é uma liga bem mais fraca. E jogava uma vez na semana. Tinha época que era 15 dias e outra. Vamos cá entre nós. Quem joga com o Messi precisa ficar correndo igual maluco? Não precisa, não. Mais uma bola dentro aí do Botafogo, como sempre o Botafogo. Parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde Pública, vacinação no estádio Newton Santos. Amanhã, torcedor. É isso aí. Dia 11/6/2024, a partir das 18 horas. Entrada dos setores leste e oeste. Nos 2 setores vai ter vacinação. Contra a influenza, todos, a partir de 6 meses de idade. Tá? Contra a influenza. Vacina atualizada contra a Covid-19 XBB, que é essa nova variante que está aterrorizando todo mundo. 60 anos ou mais,
pessoas com comorbidade, ou seja, maior de 18 anos, que tiver aí uma diabetes tipo 2, o cara que é hipertenso, qualquer comorbidade lá, profissionais e trabalhadores de saúde que comparecer ao estádio, aproveita e toma também a vacina. As mamães, né, gestantes, perpétuos e outros grupos prioritários terão essa nova vacina atualizada contra a Covid-19, a XBB, amanhã, no dia do jogo, no estádio Newton Santos. Que importante o Botafogo, que bola dentro, parceria junto com a prefeitura. É um Botafogo social também, como eu falei, diferente. Diferente. Muito bom. Pessoal, deixa eu só fazer uma fala rapidinho aqui, porque infelizmente daqui a pouquinho eu vou ter que partir. Eu queria só fazer uma fala que acho que a gente está passando aí pelo momento da CPI, né? Das apostas, né? Da manipulação de jogos. E eu queria convidar você, que é torcedor botafoguense, para conhecer todo o trabalho que está sendo feito por essa comissão e falar que o senador Portinho tem sido assim, um cara muito isento, embora seja um cara flamenguista, né, como muitos falam aí, mas ele tem sido muito imparcial. Eu queria reconhecer isso aqui como botafoguense e dizer o seguinte: assistam na íntegra as entrevistas, porque é um fato muito sério que está acontecendo lá em Brasília, no mundo do futebol, e tem acontecido cenas assim lamentáveis, né? A presença da presidente Leila Pereira foi apenas um bate-papo entre amigos, onde ela não conseguiu dar resposta nenhuma, trouxesse nenhuma consubstância assim, para o processo que tem sido analisado lá. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Textor foi lá, parece que ele era o criminoso. E nós, brasileiros, desde sempre crescemos assistindo futebol, ouvindo que existia roubo no futebol, manipulação, que as coisas não eram idôneas no mundo do futebol. E aí vem um cara de fora, né? Ele não está nem aí para político, para presidente de outros clubes, para presidente do CBF. Ele simplesmente trouxe uma visão de que tinha algo errado na arbitragem brasileira. Ele conseguiu comprovar. Ele não é obrigado, doutora Leila, que a senhora parece uma juíza que quer pedir provas a todo instante, a provar nada. Ele trouxe indícios, como o I9 também já tem até o corte dele falando sobre isso, trouxe os indícios que subsidiariam uma investigação. E hoje veio às claras que as cenas apresentadas ao árbitro de campo para tomada de decisão não são as cenas que tentam elucidar o lance, e sim aquelas que são escolhidas. Ou seja, no lance do Adrielson mesmo, a gente vê na câmera, não foi mostrada a câmera que ele primeiro toca na bola por trás, e aí excesso de força dele, ele poderia receber o cartão amarelo, mas ele toca na bola, né? E a bola bate no pé do jogador do Palmeiras e vai em direção ao gol. A bola não tinha direção de gol, como afirmado pelos árbitros da cabine de VAR. Então, esse é só um dos pontos, né? O Cuesta foi puxado dentro da área e o VAR não atuou, não anulou do Palmeiras. Então, assim, ninguém está fazendo de 2023 ou aquele 4-3 do Palmeiras um palanque, como Dona Leila falou lá, a tia Leila falou na CPI. Mas é importante a gente deixar bem claro que a tia Leila tem mais a explicar pelo comportamento dela de ir até a CBF quando tem alguma coisa que está errada com o Palmeiras, e por que ela não busca agora, já que ela é uma pessoa tão idônea, aprofundar nos problemas da arbitragem brasileira, já que foram apresentadas essas evidências aí pelo texto. Então, eu acho que hoje a minha participação aqui, eu vou sair agora do programa, mas eu queria muito deixar esse recado. Assistam, tentem entender tudo que está sendo dito por todos os personagens. O CNM saiu de lá com um filme mais queimado do que daquele rolinho da Kodak. Tá? Saiu de lá de cabeça baixa, ele não saiu pela porta da frente, com certeza, ao afirmar o que ele afirmou em relação à escolha das câmeras. Então, assim, assistam. Porque nós estamos do lado do Textor. Hoje, inclusive, a Fúria deu uma nota oficial. Estamos do lado do Textor.
temos que estar do lado daquele que tirou nosso time da miséria, da dívida, dos jogadores ruins, de um estádio vazio. A gente tem que estar do lado dele, porque assim, o cara, ele tem idoneidade, ele tem lisura para falar alguma coisa. Agora, já os presidentes brasileiros... Ô, Dani, é legal a gente falar também que o Textor, ele disse, né, que ele não tá preocupado com o que aconteceu no passado, porque já foi. Ele tá fazendo isso pelo futuro, pelos próximos jogos. Então não é questão de chorar, ai meu Deus, como chora. Não é questão de chorar. É questão de que a gente tem que visar o futuro e melhorias no futebol, né? Para o futuro. E outra coisa que eu queria falar é que eu acho muito legal o Textor, ele literalmente estar preocupado com isso e não com dinheiro, com nenhuma outra coisa, até porque ele se diz estar disposto a instalar câmeras, né, em todos os estádios de times do Campeonato Brasileiro da Série A. Então eu acho isso muito legal da parte dele, ele se dispor a isso. Olha a diferença. Olha a diferença. Ele se propõe a colocar novas câmeras, né, Ju? Sim. Sabe o que a Leila fez? Patrocinou a camisa da arbitragem da Federação Paulista. Então, assim, aí você vê a diferença. Ela está preocupada em estampar a marca do banco lá dela na camisa da arbitragem, mas ela não quer investir em melhores equipamentos, em melhores análises, com mais qualidade para... É surreal o Textor ter que se dispor a isso, né? Tipo, ele que não tem nada a ver, ele se dispor a tirar do bolso dele para pagar câmeras para o estádio de todos os times da Série A. Então, assim... Mas é bom que... Aí a gente vê a diferença de uma dirigente, né? Um pouco mais, já que falaram tanto do Textor, uma dirigente à moda antiga do que um empresário. Porque o Textor, ele não tá vendo só o Botafogo, ele tá vendo o produto... O futebol, isso aí. Futebol como uma forma brasileiro, não só... O campeonato brasileiro. Sim, de fazer valorizar o esporte, valorizar o campeonato, para que o clube dele seja valorizado também. Mas todos os outros, porque um exemplo que eu sempre cito aqui, porque tem gente que ainda fala o contrário, é o campeonato inglês. Que todo sábado e domingo você liga lá a tua televisão para assistir um jogo do campeonato inglês, você provavelmente vai estar falando no grupo de WhatsApp. Pô, que jogão, é jogão. Você vai ver uma partida, você vê que tem uma qualidade. Mas por quê? Porque o produto, ele é valorizado. Para ter um exemplo... Premier League agora não tem nem mais nome de patrocinador. Por quê? Porque o produto em si, Premier League, já é uma marca forte o suficiente para isso. É o que ele quer fazer aqui. Sentar com outros 19 empresários. Vamos fazer o campeonato dessa forma aqui. Vai ser a fatia do bolo para tanto. E por aí vai. Ele sabe como fazer eles ganharem mais dinheiro. E o Daniel... Eu não estou preparado, não. Preparado eles não estão dispostos a fazer isso. Só para falar um pouco sobre essa questão aí dos vídeos e tudo, eu estou acompanhando de perto, a CPI é um assunto que me interessa, até porque eu estou um pouco chateado em ver o Romário calado demais. Para mim está sendo... Para mim está sendo decepcionante. Ele calado é um poeta. Para mim está sendo decepcionante porque o Romário é minha esperança, né? É uma das minhas esperanças nessa CPI. Eu vejo o Cajuru, o palmeirense Cajuru, sendo Cajuru, que ele gosta de fazer mídia, e é o que ele está fazendo. Eu acho que ele deve estar até ganhando like lá, ganhando curtida, porque ele só está lá fazendo mídia. E o único que a gente está vendo prestar serviço é realmente a sociedade, e ao futebol, obviamente, é o senador Portinho, porque esses caras que estão lá, é uma vergonha, porque eles não sentem vergonha. Juntando isso que eu estou falando aqui com o que a gente acabou de comentar, para mim é uma vergonha um clube que tem um patrocínio, esse mesmo patrocínio patrocinar a arbitragem. Não pode. É absurdo. Não pode. É imoral, é feio, cara. Imoral. E aí você pega também uma casa de aposta patrocinar o campeonato quando ela patrocina alguns clubes. Também não pode, não existe, não tem cabimento. Aí você pega, olha como é que esse país... Tá demonstrando o produto lá para fora. Aí você pega um Corinthians perdendo o patrocinador porque a patrocinadora descobriu desvio de dinheiro para laranja. Então é sacanagem. Acontece tanto na manipulação do VAR. Não teve manipulação. Tem que apreciar. Como não teve manipulação? Se você manipulou a imagem, você manipulou o resultado. Se você não analisa um lance de gol em que teve uma falta dentro da área, você também manipulou o resultado. E aí aquele time que
sabe que vai ser favorecido, ele comete essas infrações. Quando o cara vai dar uma pancada, a pancada vira um circo da pancada, para o cara ser expulso, para você sempre jogar 11 contra 10. Quando vai para a área, você puxa, empurra o jogador, porque você sabe que o teu companheiro vai fazer o gol e o VAR não vai chamar. Então você vai confiante. Você sabe que o jogo para você vai ter aquele árbitro que denunciou isso muito antes e que ninguém tocou no assunto até agora. Ele falou o quê? Eu fui árbitro e eles sabem como fazer. O Botafogo não vai jogar com 11 jogadores. E o que aconteceu? E o cara é mandiná, por acaso? Você não vê cara. Você vê que o Brasil não é sério. Por que não dão ouvido para esse cara? A Leila, por que não perguntaram para ela sobre o sistema? Ninguém perguntou. É a pergunta que tinha que ter sido feita, Leila. O seu dirigente lá falou do sistema. Não perguntou, cara. Oi, 9. O Romário pediu o jogador para ela, que ele agora é presidente do América. E aí você vê que é totalmente... Jamais no é um circo, é um circo. É um circo, é uma palhaçada.